Oi, boa tarde. Boa noite. Tudo bem, Vitória? Boa noite, tudo bem? E com você? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos bem adiantados, né? Eles pedem 15 minutos, né? É bom, é sempre bom chegar cedo, porque pode ter problemas, né? No acesso, enfim. Eu vou até testar. Testar para ver se está compartilhando. Hum. Só testando. Tá indo direitinho, né? Tá. Deixa eu testar o meu também. Mas agora como que eu paro de compartilhar? Acho que é Interromper interromper. ali em cima, foi. Foi o meu? Falou que. Ah, foi. Foi. Pronto, interrompi Perfeito. também. É bom que a gente vai testando.
Boa tarde. Vocês me ouvem? Boa Boa tarde, tarde, Sabrina. sim. Sejam bem-vindas. Vamos Obrigada. a Vitória. Oi. Eu estou olhando aqui, gente. Nós já estamos com a Suzana, que é do Repensando a Comunicação. Estamos também com a Mariane, Oi, a boa noite. Vitória. Boa noite, Mariane. A Vitória também já está aqui, e a Débora. Então, estamos com os 4 artigos, as representantes dos 4 artigos. O meu nome é Sabrina, eu sou assistente dessa sessão, mas o moderador é o professor Davi. Então, eu vou aguardar 6, 6 e 5, porque assim, não foi nos passado se ele não vem ou se ele vem. Eu que sou assim, bem organizadinha, já estou me posicionando. Caso ele não venha, eu dou andamento, tá? Nós vamos aguardar e eu vou deixar, gente, eu vou colocar até de uma vez, mas ao final das apresentações eu vou retomar que tem uma avaliação da sessão. Eu vou deixar o link lá no chat, tá? Eu peço a gentileza, antes da gente terminar a sessão, para vocês responderem, por favor.
Gente, nós vamos começar então. Professor Davi, eu creio que teve algum problema, porque eu até mandei mensagem para ele, ele não está recebendo a mensagem. Milena, você entrou agora, boa tarde, eu sou a Sabrina, eu sou assistente de moderação, vou estar com vocês hoje. Eu também tenho um trabalho com a Vitória, é o quarto trabalho, então nós temos 15 minutos para fazermos as nossas apresentações. É, Fiquem tranquilas se passar um pouquinho, não tem problema. Na sessão que eu acompanhei de manhã, quando deu 10 minutos, eu mandei uma mensagem no chat que estava faltando mais 5 minutos, tá? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Então, assim, vamos seguir a ordem ou alguém quer apresentar primeiro? Como que vocês querem fazer? Ontem à noite, alguém se prontificou e foi assim as apresentações. Hoje de manhã a gente seguiu as ordens. Vocês Eu fiquem à queria vontade. apresentar, se Oi? pudesse, eu poderia iniciar, porque eu estou com uma instabilidade na internet, eu estou com muito medo. Tudo Eu bem, já caí Débora. 2 vezes. Uhum. Por Por favor, favor. o trabalho da Débora, então, será o primeiro. Você fique à vontade, tá, Débora? Boa apresentação. Obrigada. Então, o ensaio, só aumentar aqui, intitulado Subir até onde raça, Débora, gênero. só um minuto, Oi, por favor. Professor Davi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? boa Tudo Tudo bom, bem? noite. pessoal? Eu vi com Sejam a todos. organização, aí eles pediram para eu começar. Você me desculpe, pode se apresentar, por favor, e a Débora vai ser a primeira a iniciar. Eu achei Tudo que você bom, gente? tivesse Boa tido algum noite. problema. Sim, sim. Petrópolis está chovendo muito. Então, para não atrapalhar muito, pessoal, sou o professor Davi, da AFIA Unigre Rio, do programa de pós-graduação em administração, e estou aqui hoje para ajudar na moderação. E para a gente não perder muito tempo, né? Já que estou 5 minutos atrasado, vamos passar para a Débora, que já foi organizada aqui. Tá bom? Débora, vai lá. Boa Obrigada, apresentação para você. muito obrigada. Então, o ensaio é intitulado Subir até onde raça, gênero e a ideologia meritocrática nas organizações públicas. Eu sou Débora Leão, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais, na pós-graduação em administração. E, inclusive, essa é uma temática relacionada com a minha tese de doutorado, ok? Então, como introdução, eu trago o seguinte: a presença de mulheres negras como professoras, pesquisadoras e gestoras permanece significativamente baixa, porque isso são dados estatísticos apresentados. Inclusive, nesse artigo, eu trago alguns dados. E mesmo após as políticas de inclusão, como é o caso das políticas de cotas, né, das ações afirmativas, como é o caso, por exemplo, da Lei 12.990 de 2014, que instituiu as cotas para o serviço público. E esse artigo ele busca compreender como que o discurso da meritocracia e as estruturas institucionais das universidades federais contribuem na manutenção do teto de vidro, que eu vou explicar o conceito, e que dificultam então o avanço profissional, sobretudo de mulheres negras na carreira acadêmica. O que é o teto de vidro? São as barreiras invisíveis que impedem o acesso de determinados grupos aos espaços de poder e decisão. Então, a pessoa pode até conseguir acessar, por exemplo, a universidade através das cotas, mas ela tem uma dificuldade de acessar cargos de prestígio, por exemplo, foi aprovado no concurso, porém não consegue acessar cargos de direção, de gestão, e até mesmo não conseguir nem acessar esses cargos de docência, por exemplo, que é um cargo considerado de prestígio. Então, isso que é o teto de vidro. E por que de vidro? Porque são barreiras que se materializam, mas são simbólicas também. Então, a pergunta central desse artigo é como a ideologia meritocrática e o racismo institucional estrutura a reprodução das desigualdades de raça e gênero nas universidades federais, especialmente no que tange a carreira docente de mulheres negras. Como metodologia,
a análise narrativa de um documentário, A Coisa Tá Preta, de Gabriel Felipe, de 2021, que são relatos de pessoas negras, que elas vão relatando, então, as suas experiências de racismo em diferentes esferas sociais. E também dados oficiais sobre o perfil de docentes e servidores nas universidades federais, além de produções acadêmicas que debatem a lei de cotas. Como referencial teórico, eu resumi aqui, né? Eu trago Kimberlé Crenshaw, que fala sobre a interseccionalidade. Os indivíduos, eles são possuidores de identidades múltiplas que se cruzam para criar uma identidade amalgamada. Então, por exemplo, tem a mulher, que é a identidade de gênero, negra, identidade racial, étnica, pobre, que é a identidade classe, e periférica, identidade territorial. Então, considerando a interseccionalidade, então você tem uma identidade que é amalgamada, múltipla. E Victor Ray, ele fala sobre as organizações serem estruturalmente racializadas. Por quê? Porque a aplicação das regras, das normas, ela vai ser racializada, ou seja, a distribuição de recursos, a atribuição de status e a aplicação das regras, ela difere um pouco do que está escrito. Então, existe um distanciamento do que está previsto nas normas, né? Por exemplo, nas resoluções e até mesmo em políticas de diversidade, daquilo que acontece na prática, porque a distribuição dos recursos é diferente entre as raças, segundo o Ray. E Santos, aqui já na análise e discussão, Edmilson dos Santos, que inclusive tem vários artigos que ele publicou, inclusive um livro recentemente publicado agora em outubro, que ele trata do racismo institucional e estudou as políticas de cotas em concursos, dizendo que houve muitas fraudes a essa política de 2014, que infelizmente ela teve a sua efetividade muito comprometida, sobretudo por conta do racismo institucional. Ou seja, mesmo havendo a política, internamente houve ali subterfúgios das universidades que não aplicaram a lei. Então, dentre essas resistências institucionais, estão a ausência de mecanismos de fiscalização, fragilidade nos processos de heteroidentificação e até omissão da autodeclaração racial nos editais. E essa lei, ela foi recentemente, ela foi criada uma lei em 2025, em continuidade, mas melhorada, ampliada, ampliando então a reserva de vagas de 20% para 30% e reservando também vagas para indígenas e quilombolas. Então, o que há, o cenário é de um avanço normativo, mas há o desafio de romper com as práticas institucionais que estão arraigadas, que é o chamado racismo institucional. Almeida, que é a Marileia de Almeida, que estudou o racismo acadêmico, ela trata que é uma tecnologia de poder cujas práticas de discriminação racial ocorrem de forma velada ou explícita. Então, o racismo acadêmico, ele é é o status quo ali. Então, é a forma do aprendizado sobre o funcionamento institucional, o que implica o silenciamento dos incômodos. Então, você tem até antirracistas, né, que se silenciam perante o racismo, então eles acabam não sendo de fato antirracistas, né? Então, perante o racismo não se diz nada. E também sobre o artigo eu trago também questões da branquitude, que é a branquitude como um sistema de privilégios para as pessoas brancas. Então, você tem o racismo acadêmico ou racismo institucional, são conceitos trazidos pela literatura também, e a questão da branquitude, dos estudos críticos da branquitude. Então, essas práticas tornam a docência e a pesquisa acadêmica espaços marcados pela hostilidade, nas quais mulheres negras enfrentam obstáculos à permanência, ao bem-estar e ao reconhecimento de sua produção intelectual. Inclusive, tem estudos na área de psicologia tratando essa questão, porque isso vai afetar também o campo psicológico das pessoas negras. Em termos estatísticos, né, dados do Observatório da Presença Negra no Serviço Público de 2023
indicam que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, apenas 19% do corpo docente é negro, enquanto 60% dos cargos de apoio, como o caso de técnicos administrativos, auxiliares, são ocupados por pessoas negras. Ou seja, há muito mais negros ali na base e poucos negros em cargos de prestígio, como nós falamos que é o caso do magistério superior. Então, esses dados apontam para uma segregação vertical na estrutura institucional da UFRJ, em que pessoas negras estão subrepresentadas nos cargos de prestígio e liderança e mais presentes nas funções de apoio. Esse é o documentário analisado, A Coisa Tá Preta, de Gabriel Felipe, é um documentário de 2021. E aqui eu trago alguns dos relatos, exemplificando então essa questão. A pressão por desempenho exemplar, o medo do erro, a responsabilidade simbólica de representar toda uma raça, delineiam um campo afetivo e institucional conflitivo da mulher negra. Então, a fala de uma pesquisadora, ela diz. E aí sempre fica também, ao mesmo tempo, essa pressão de ter que fazer mais, tem que se colocar assim no mesmo patamar do que os outros. E para isso, às vezes, parece que você não apenas tem que alcançar o mesmo resultado, às vezes você tem que ir além, sabe? E aí tem sempre o medo. Como eu estou nesse espaço que não é o meu espaço, e se eu falhar, como todo mundo tem o direito de falhar? Às vezes a gente sente o peso, pelo menos eu sinto às vezes, de estar representando mais do que eu. Então, e há também na literatura a questão do lugar social. Então, é como se não, se o espaço acadêmico não fosse o lugar da pessoa negra. Então, o sentimento que se tem, né, a percepção da pessoa negra é de que aquele espaço não é dela, que ela tem que provar mais do que todo mundo, que tem que representar também a todos. Então, são dificuldades ali simbólicas e materiais. Outro trecho, afirmação. Então, como que a gente vai conseguir exercer nossa cidadania se eu não consigo ver nenhuma representação mínima dentro das instituições? O centro está distante da gente. Então, quando o poder está na mão somente de pessoas brancas, homens, então a pessoa negra, sobretudo mulher, não se sente representada. Então, existe uma necessidade de representação. Então, e as decisões sendo tomadas também somente por pessoas brancas e homens, né? Então, essa percepção evidencia que a ausência de representatividade transcende o campo estatístico e alcança dimensões políticas e subjetivas, afetando diretamente a possibilidade de participação plena na vida pública. Como considerações finais, o racismo e o sexismo estruturam mecanismos persistentes de exclusão nas universidades federais. A meritocracia, que é a questão da ideia de que se esforçarmos, né, com esforço se atinge o sucesso, independente das desigualdades estruturais de raça, gênero, classe. E os padrões eurocentrados, que a gente sabe que existem, por exemplo, requisitos eurocentrados até para entrada, não só para entrada em cargos públicos, né, como também na pós-graduação, né, o domínio da língua inglesa, da língua estrangeira, né, uma segunda língua também exigido, dentro das empresas, a cultura que é estabelecida, vamos dizer assim, toda a questão cultural, ela tem como referência ah, uma referência eurocêntrica. Então, tudo isso reforça a centralidade da branquitude como norma. E as políticas afirmativas, inclusive, desculpa, na questão dos currículos, dos cursos, né, a dificuldade de inclusão também da questão decolonial nos currículos, né? Políticas afirmativas avançaram, mas enfrentam entraves culturais e institucionais, e a subrepresentação de mulheres negras decorre de barreiras estruturais e não de falta de qualificação. Prontinho?
Obrigada, Débora. Quem será a próxima a apresentar? Sabrina, a gente tem 2 minutinhos, talvez para alguma pergunta, consideração para o trabalho da Débora. Aí é realmente 2 minutinhos e aí a gente já passa para o próximo. Ah, tu vai fazer agora, Davi, ou vai deixar para o final? Você vai fazendo a cada trabalho? Eu acho melhor a gente dividir 2 minutinhos para o pessoal comentando, não pode ser algo demorado, Ótimo, acho que 2 perguntas e a gente podia compartilhar com os demais tá que ótimo. estão Obrigada. acompanhando o processo. Pessoal, alguém tem alguma colocação para fazer em relação ao trabalho da Débora? Bom, então vamos passar para o próximo, já que ninguém vai fazer manifestação, e a gente comenta no final todos os trabalhos, tá bom? Quem é o próximo da gente? Tem aí, Sabrina? Deixa eu puxar aqui a lista. Somos nós, a Milene e a Suzana. Ah, Isso. vamos lá, Milene. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Débora, eu queria te dar parabéns, eu queria comentar, só que eu, bem analfabeta, não achei a mãozinha para levantar aqui e passou os 2 minutos. Mas deixo para fazer as considerações depois. Mas você Quando eu, podia ter levantado quando eu a encontrei, mãozinha. não, mas eu posso falar Ah, depois. Mas eu quando eu microfone, encontrei a pessoal, quem... mãozinha, aí passou os 2 minutos, eu falei, bom, não vou nem. Ah, quem tiver Aí você dificuldade com a abre o áudio. mãozinha, esse grupo tão pequenininho como o nosso, pode Não, eu falar. tentei, Eu eu tentei, consigo fui continuar falando. educada, né? Eu Por acho isso que eu que eu tenho que... abri logo o meu microfone para falar, somos nós, eu e Suzana, porque a mãozinha aqui não apareceu para mim, então ficou difícil. Mas depois, se você não cair, Débora, que você falou que a sua internet está estável, depois eu queria conversar com você um pouquinho, que as nossas pesquisas são parecidas. Bom, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Está aparecendo no último slide, Agora Milene. foi, nas referências. Chegamos, né? No lugar aqui. No modo apresentação também. Uhum. Então, né, gente? Era para ser uma coisa fácil. F11. Obrigada. Meu não funciona, galera, o F11 aqui. Tá ruim aí para vocês enxergarem? Ver, dá para ver sim. Dá Não, para ver. já. Dá para ver, tá uma boa resolução. Tá bom, sim? Então nós vamos manter assim, Tá, tá? tá sim. Então tá bom. Então eu vou começar, gente. Bom, então boa noite a todas e a todos aqui. É interessante que a Débora apresentou esse trabalho antes, né, ou depois do nosso próximo, assim, porque tem muita similaridade as nossas pesquisas. Eu quero começar dizendo que esse artigo, ele nasce de uma inquietação muito presente, né, nas nossas teses, tanto minha quanto da Suzana. Nós duas somos alunas do programa de comunicação, Ciências da Comunicação da USP, e nós duas terminando o doutorado, estamos aí na correria final, entregamos agora em fevereiro, então cada tese trata das suas especificidades, mas nós temos pontos em comum que resolvemos trazer para cá, para esse artigo aqui. Nos juntamos para escrever esse artigo, que é fruto também de outros trabalhos que nós já estamos produzindo juntas. Então, a ideia é apresentar um ensaio teórico aqui para vocês, sobre um repensar da comunicação, né, na ótica da interseccionalidade. Então, o artigo chama Repensando a Comunicação sob a ótica da interseccionalidade, e a gente viu a temática do GT e pensamos, vamos levar essa discussão para lá, porque a gente está falando de comunicação organizacional, é, tem tudo a ver a gente discutir isso no campo da administração. Então, é por isso que estamos aqui, mesmo sendo lá da comunicação. Bom, como eu falei para vocês, esse artigo, né, ele vem de uma inquietação nossa, mas que é uma inquietação muito presente nas organizações. Então, se falarmos, né, a gente fala tanto de diversidade, tanto é falado de diversidade,
Mas por que que ainda a gente produz tantas desigualdades dentro das próprias instituições? Se tanto falamos sobre isso, né? Então, olhando para esse cenário, né, a gente acabou de ver que existe um monte de política de cota e leis e tal, e aí mesmo assim a gente vê tanta desigualdade. E esse é um dos pontos que nos faz chegar nos nossos estudos e nesse artigo aqui, né? E aí a nossa partimos aí da pergunta, né, do nosso objetivo, que é demonstrar que a comunicação organizacional, ela não pode ser reduzida a um processo meramente instrumental ou estratégico, porque ela está atravessada por muitas disputas discursivas que refletem e reproduzem as hierarquias sociais dentro das organizações. Então, essa questão, né, da desigualdade, o quanto se fala em diversidade, como que nós, da comunicação organizacional, como as organizações em geral, estão olhando para isso, sabe? E a gente que é da comunicação, o que que a gente está fazendo para pensar nesse cenário e pensar que esse cenário está, assim, caminhando a passos lentos. Existem aí dados que mostram que para haver equidade social, por exemplo, a gente precisa de muitos anos ainda para se igualar e ainda é muito difícil isso acontecer. Então, a gente parte desse objetivo, de tentar enxergar essa realidade pela ótica da comunicação e entendendo que a realidade é atravessada por muitas disputas que vão se reproduzindo dentro das organizações. Bom, então, para isso, a gente se propõe aqui, né, a entender. Primeiro, no artigo, a gente apresenta um contexto e uma problematização, que onde nós trazemos, né, que nos últimos anos a diversidade se tornou um valor discursivo, central no mundo corporativo, empresas, universidades, instituições públicas passaram a adotar políticas, campanhas, treinamentos voltados para a inclusão, mas muitas dessas práticas a gente percebe que ainda não, que elas estão muito na superfície da representatividade, é mais para dar um check ali de que há política de cota, de que há uma pessoa com deficiência na empresa, de que há. Então, é muito mais no campo da representatividade do que num adentramento aí de camadas mais profundas dessa diversidade. Então, isso mostra que corpos diversos, mesmo sem transformar as estruturas de poder, né, que decidem quem fala, quem é ouvido e quem permanece silenciado, esses corpos diversos, eles não têm voz ali dentro da organização, né? Então, o nosso artigo propõe esse deslocamento de pensar a comunicação organizacional não só como gestão da imagem, nessa representatividade, mas como uma prática política e cultural, né, que estrutura a vida da instituição. Por quê? Né, aqui a gente traz que a gente vive num mundo totalmente interconectado, com movimentos sociais, desafios contemporâneos corporativos, né, de repensar a gestão, a comunicação e a inclusão, e esses discursos corporativos sobre diversidade e inclusão ficam muito no campo da representatividade, como eu falei, né? E aí, a Débora trouxe as leis, né, e a gente também aborda isso no nosso artigo, de que existem, então, algumas regulamentações que vêm para garantir essas práticas, para garantir essa igualdade, para garantir ambientes mais igualitários, mais diversos, mas mesmo assim a gente ainda não tem essa representatividade necessária, né? E aí a gente vem trabalhando, né, no artigo que, assim, primeiro a gente contextualiza isso, olha, esse cenário que a gente vive. Diante disso, não dá para a gente pensar na comunicação como um modelo mecânico de comunicação, que é aquele modelo de transmissão unilateral, onde a gente tem muito mais um modelo informacional do que dialógico da comunicação. A gente vai evoluindo ao longo dos anos para um pensamento da comunicação mais simétrica, onde valorizamos então os processos interativos, para chegar na ideia de que comunicação ela acontece, né, e ela é comunicação quando a gente tem espaços de diálogo e construção coletiva. Então, aí está a necessidade da gente pensar em além. Por que a gente traz isso? Porque para pensar em ações e políticas de diversidade, por exemplo, em ambientes mais igualitários, a gente precisa pensar numa comunicação que é diálogo, não uma comunicação que é só informação. Se a gente quer olhar
a comunicação, esse cenário todo que a gente traz por uma outra perspectiva, nós temos que pensar que há necessidade de se pensar coletivamente, nessa realidade. E aí, se a gente tem dentro de uma organização, por exemplo, um número baixíssimo de negros, como foi o exemplo que a gente viu agora, como é que a gente vai fazer políticas que representem essa categoria? Um número baixíssimo de pessoas com deficiência. Que espaços de diálogo a gente vai ter para que essas pessoas possam trocar e criar políticas que vão ampliar esses espaços para outras pessoas, para outras diversidades. Então, a comunicação, ao longo dos anos, vai evoluindo, né, o seu pensamento, né, desde o modelo mecânico, a gente chega hoje em dizer que comunicação é diálogo e é relacionamento, e a partir disso, a partir dessa noção de que comunicação é isso, a gente entende que, olhando para a comunicação dessa forma, aí a gente consegue pensar em como a gente pode pensar em ações que vão, de fato, trabalhar e melhorar esse ambiente que a gente vive. Bom, contextualizando tudo isso e mostrando para vocês como a gente entende a comunicação, o artigo ele tem 2 movimentos teóricos. O primeiro movimento teórico foi no sentido de compreender que toda comunicação ela é intercultural. Então, como a gente tem pouco tempo, a gente tentou condensar muito aqui para não ficar, e não vai dar para eu explicar para vocês toda a nossa lógica de chegar aqui na interculturalidade, mas que a cultura, ela é o solo onde os significados vão se construindo e onde eles circulam. É ela que vai fornecer os referenciais simbólicos que orientam as interações e, ao mesmo tempo, é transformada por elas. Então, essa comunicação que eu falo, né, que a gente está trabalhando, que é uma comunicação dialógica, uma comunicação relacional, precisa ser pensada de maneira intercultural. Por que a gente fala isso? Então, a gente acredita que toda comunicação, que comunicação é cultura, e não somos eu nem Suzana que falamos isso, né? Ela vem de uma série de estudos que discutem essa questão, e a gente precisa pensar nesses ambientes a comunicação como cultura e, sobretudo, a comunicação intercultural, ou seja, pensar que toda comunicação ocorre entre diferentes matrizes culturais, que as experiências vão moldando as interações e que existe no ambiente organizacional uma negociação contínua entre os sujeitos de construção, de ressignificação de significados, porque o tempo todo as pessoas estão se relacionando, né? E a gente precisa lidar constantemente com os consensos, com os dissensos, e ambos são essenciais no ato comunicativo. Então, o primeiro movimento teórico que a gente faz é mostrar que comunicação é cultura e que toda comunicação precisa ser intercultural, entendida como intercultural. Por exemplo, as autoras como Maria Aparecida Ferrari, a Vera Kandal, a Marta Riso, a Catherine Walsh, elas mostram que a interculturalidade não significa apenas conviver em culturas diferentes, mas em espaços de tensão, de tensões, de negociações, de conflito, de diálogos. Então, nesse sentido, nas organizações, cada processo comunicacional é como se fosse um encontro entre repertórios culturais distintos. E que, portanto, um espaço onde diferenças, né? Então, nesses espaços, as diferenças são constantemente produzidas e disputadas. Por isso que, antes de falar, né, de diversidade, comunicação para diversidade, comunicação e o olhar para a interseccionalidade, é preciso reconhecer que essa comunicação organizacional, que a gente tem no ambiente, a comunicação no contexto das organizações, eu acho que fica melhor assim, é por natureza intercultural. Ela se dá entre os sujeitos que carregam suas histórias, as suas memórias e pertencimentos diversos, cada um com seus em interação nesse ambiente. E aí, quando a gente contextualiza, né, todo esse contexto que eu apresentei, aí a gente vai afunilando, mostrando, olha, a gente vive nesse cenário, com essas características, a comunicação é entendida dessa forma, mas a gente precisa entender que ela também é intercultural, é para quê? É para mostrar que a gente precisa olhar para esse cenário, a gente defende, eu e Suzana, que esse contexto, esse cenário precisa ser enxergado com uma lente
que é a lente da interseccionalidade. Então, a gente fala assim, bom, a gente entende comunicação como comunicação intercultural. As práticas, as trocas, os diálogos, os relacionamentos na organização são comunicação, toda troca, todo relacionamento é comunicação, e essa comunicação, ela é orgânica e uma comunicação que também é planejada, que também é mediada pelos agentes comunicacionais. E quando a gente pensa assim, como é que a gente olha para esse cenário e pensar em mudanças, em justiça social, em pensar em cenários mais igualitários? A gente acredita que a comunicação organizacional intercultural, que é o que a gente falou até agora, precisa criar políticas e ações nas organizações com uma lente, que é a lente da interseccionalidade, que é, eu trabalho interseccionalidade na minha tese, Suzana trabalha interculturalidade na tese dela, e a gente discutindo, não consegue ver, a gente entende que elas estão muito conectadas, uma não consegue falar sem a outra. Então, e aí a gente chega nesse segundo movimento teórico, né, que a gente chama no artigo, que é falar sobre interseccionalidade como lente analítica. Então, esse conceito que surge lá das teorias do feminismo negro, né? Então, ele surge muito antes da Kimberly Crenshaw, e aí ela vem e dá um nome a esse conceito, né? Lá em 1989, e para marcar justamente, para dizer que todos nós somos marcados por algumas características que algumas autoras chamam de identidade, outras chamam de marcadores sociais, que características que nos atravessam. E isso nos faz diferentes um do outro. Só que a interseccionalidade diz assim, o que que esse olhar interseccional é? A gente olhar para esses marcadores e ver quais deles marginalizam os sujeitos, excluem, invisibilizam e deixam eles às margens mesmo, né? Então, pera lá, que eu acho que eu tô falando demais. 2 minutos, tô acabando. Então, pensando em tudo isso, né, enxergando a interseccionalidade dessa forma, a gente acredita que como é que a gente vai discutir diversidade, igualdade, justiça social dentro das organizações? Como é que a comunicação organizacional vai pensar em ações de comunicação dentro da organização se a gente não enxerga que esses sujeitos são cruzados por muitos marcadores sociais, que os atravessam o tempo todo e que, dependendo do contexto em que ele está, ele é invisibilizado, ele não tem voz dentro dessa empresa. Então, a gente entende que a comunicação precisa agir de acordo com essa perspectiva ou essa lente de se enxergar a realidade, né? E aí, como eu falo muito, gente, deixa eu correr aqui. Peraí, vou abrir o chat aqui. Então, a gente propõe esse modelo, né, que é a partir desses 2 eixos teóricos, interseccionalidade e interculturalidade, a gente pensa num modelo conceitual em camadas concêntricas aqui, ó. Então, na base a gente tem a interculturalidade, que nos lembra que toda comunicação acontece no campo da diversidade cultural. No centro, aí é que a gente tem a comunicação organizacional, compreendida como ferramenta de gestão, mas como um espaço de produção, não como ferramenta de gestão, mas como um espaço de produção de sentido, disputas simbólicas. E nessa camada superior, a gente tem a interseccionalidade como lente teórica, que é capaz de revelar essas relações de poder, de exclusão, de privilégio que atravessam esses processos comunicacionais. Então, essa imagem, né, está lá no nosso artigo, ela é uma forma da gente deslocar o olhar da área da comunicação, tirando a visão técnico-estratégica para uma abordagem mais ética, mais política e decolonial. E aí a gente tem uma tabela no artigo, e depois vocês podem ver com calma, que é onde a gente trabalha ali como a comunicação ela é pensada em 3 perspectivas principais, a interpretativa, funcionalista, interpretativa e crítica, e a gente propõe que ela seja olhada e desenvolvida a partir de uma nova lente, que é a comunicação organizacional intercultural, na perspectiva da interseccionalidade. E com isso a gente acredita que existe aí alguns caminhos para a transformação desses contextos, né?
e que uma comunicação verdadeiramente inclusiva exige não apenas uma diversidade discursiva, mas a desconstrução das assimetrias de poder que estruturam legitimidade e representatividade nas organizações. E eu finalizo aqui com um questionamento, né? Que comunicação nós queremos construir nas organizações? Então, fica essa provocação para a gente pensar, né? Eu acho que o artigo ele nasce mais como uma inflexão, uma reflexão teórica, e essa questão aqui nos impulsiona a seguir a partir desse artigo que a gente constrói como base desses pensamentos. Muito obrigada, acabei, gente. Desculpa se eu passei muito do tempo. Obrigado, Milene. Vamos na sequência, né? Pra gente, então, deixar uma rodada para. Somos poucos, então no final a gente pode fazer colaborações uns para os outros. Vai Tá seguir a bom? sequência, então o terceiro era nosso, o meu e da Sabrina. Pode apresentar? Acho válido, né? Vocês concordam? Vamos Hum, nessa, então. um minuto. Tá compartilhando? Tá Vou colocar no direitinho? modo apresentação. Já tá? Sim, Tá. sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória, eu sou mestranda da UFJF em administração. Eu fiz esse artigo em parceria com a Sabrina, que é doutoranda da Unigran Rio, com a Ana Beatriz, que também é mestranda da UFJF, com o professor doutor Vitor Paradella, que também atua lá no programa do PPGA da UFJF. O nosso trabalho, ele vai falar sobre o mercado de trabalho e população negra, um mapeamento bibliométrico da produção científica internacional. Ele não é um dos artigos da minha dissertação, na verdade foi um esforço à parte, mas eu tenho me dedicado a estudar, né, essas questões também, colonialidade, branquitude, na dissertação. Para a gente introduzir, né, eu queria tirar isso daqui antes, só para eu poder ver a apresentação, porque eu não estou conseguindo ver a apresentação, porque tá, pronto, o rostinho de vocês estava na frente. Para introduzir esse assunto, a gente trouxe um contexto que é o seguinte: o mercado de trabalho, ele é concebido como um importante espaço da vida moderna, né? Onde a gente tem as nossas relações, as nossas trocas simbólicas, as nossas interações. E estar nesse mercado de trabalho, de alguma maneira, os estudos mostram, né, que ele é um espaço de validação também, né? Então, você é o que você consegue comprar também. E aí, através disso, a gente foi pesquisando e o mercado de trabalho ele apresenta características distintas para diferentes grupos, né, de trabalhadores, diferentes grupos sociais. E daí que surgiu o nosso problema de pesquisa, né? Diante disso, se o mercado de trabalho apresenta diferentes características, que o Cobo Oliveira 2024 vai falar isso, como se dá o desenvolvimento da produção científica internacional sobre a participação da população negra no mercado de trabalho? Então, o nosso intuito era realmente mapear a produção internacional para que a gente conseguisse compreender, né, em que pé está, né, essa produção científica, para que a gente consiga depois, que seria um primeiro artigo, para a gente depois propor, fazer um framework, fazer uma organização, uma sistematização, né, dessa literatura. E a nossa justificativa é que as reivindicações sociais elas têm crescido cada vez mais, né, em pautas de diversidade, equidade e inclusão, né? Hoje nós tivemos já 2 trabalhos que abordam sobre isso, e esse estudo de IN, ele vai falar exatamente isso, né, que tem crescido essas pautas, e essas pautas, elas geram uma pressão social para que as organizações se reorganizem, também para que a comunidade científica fale sobre isso, e a Cida Bento, ela vai falar que é necessário a gente abrir espaço para debater as dinâmicas que afetam os trabalhadores negros. Ela vai abordar, inclusive, o Pacto da Branquitude, né, dentro das organizações, dentro das instituições, das formas como
as dinâmicas de poder, elas são estruturadas. E aí a gente trouxe, né, a literatura, ela aponta justamente para isso, né, que as organizações, elas têm tentado instituir práticas, mas essas práticas, elas têm ficado de forma superficial, inconsistente. E ao invés de a gente ver realmente uma implementação de fato, né, de diversidade e inclusão, a gente vê ainda práticas sutis de discriminação, né, pessoas negras ainda convivem diariamente com preconceito, né, a gente vai trabalhar aí com racismo estrutural, ocupam postos de baixa qualificação, recebem menores salários, as barreiras, o estudo de Rezende e Andrade 2023 vai mostrar que as barreiras permeiam até os processos de recrutamento e seleção. Então, apontando ali certos estereótipos para a entrada desse trabalhador como um perfil ideal, né? Um perfil branco, homem, enfim, né? O que as nossas colegas aí já abordaram muito bem. E aí, o nosso percurso metodológico, nós fizemos uma pesquisa bibliométrica, ela foi operacionalizada, né, pelos descritores que estão aí na tela para vocês. Nós usamos essas palavras-chave com em inglês, né, aspas e os operadores booleanos, né, and, para que realmente a gente conseguisse abarcar de uma forma maximizar, né, os nossos resultados, principalmente colocando esses descritores no final como asterisco, né, para pegar só o radical da palavra. E a gente fez essa busca no dia 20 de junho de 2025. Nós fizemos na Web of Science justamente por entender que uma base de dados que realmente indexa artigos de alta qualidade, pega algumas coisas da Cielo, da SPEL, né, são indexadas para lá também. E aí, em uma primeira filtragem, nós tivemos essas 840 trabalhos com essas palavras-chave. E essas palavras-chave, é importante mencionar, não está no slide aqui, mas elas foram capturadas através dos tópicos, né? Então, tanto no resumo, palavra-chave, quanto no título. E aí depois nós filtramos para fazer uma limpeza maior desses dados, né? Ter realmente uma pesquisa mais focada, nós focamos só em artigos, e aí nós analisamos aí 769 trabalhos. Nós nos baseamos nas etapas de uma pesquisa bibliométrica de Silva Salomone Ferreira 2023, né? Que ele vai abordar aí que a gente precisa de um objetivo de pesquisa, depois a seleção das palavras-chave, conforme eu tinha mencionado para vocês. A pesquisa na base de dados, eles indicam a Web of Science justamente por ser uma base de dados, né? Muito importante, né? Representativa. Os filtros de seleção, se vai usar ou não, né? E a coleta de dados e análise bibliométrica. Passei esse aqui. O primeiro resultado que a gente observou, nós coletamos, né, então, tudo que apareceu, então, desde 1971 até 2025, e como vocês podem perceber, o gráfico, ele tem uma ascensão, o ano de 2025, então, estava na metade, então, por isso, né, essa queda aqui, então, não justifica ainda uma queda nas produções científicas, porque o ano ainda não terminou. Então, a gente observa que tem crescido, tanto em número de citações, quanto de volume, né, de produções. A gente percebe que no início era uma publicação muito embrionária e em alguns anos a gente não apresentou nenhuma publicação, né? E a partir de 1990 a gente começou aí a ter um crescimento em todos os anos, pelo menos uma publicação em todos os anos subsequentes. E o ápice dessa publicação foi 2022. E aí a gente analisou, não fez só uma análise quantitativa, né? Porque o nosso foco foi uma abordagem qualitativa desses dados, né? Então nós analisamos as palavras-chave para compreender, né? Como que foi essa evolução
dessas pesquisas, né, dessas publicações. De 1991 a 2004, as discussões eram voltadas para desigualdades e discriminação. Então, como vocês podem perceber, as palavras-chave aqui eram raça, discriminação, emprego, subrepresentação racial, diferenças raciais. A gente não colocou de 1971, né, porque não tinham muitas publicações e também nessa fase eles não usavam palavras-chave nesses artigos. Depois de 2005 a 2014, além dessas desigualdades, né, processos discriminatórios, os estudos começaram a focar na diversidade, né? E a partir de 2005, acenderam investigações voltadas a gênero e interseccionalidade. Gênero foi uma das palavras-chave mais citadas, né? A gente foi contabilizando ali. A interseccionalidade, ela não chegou nas primeiras, né? Nas 5 primeiras, mas foi uma quantidade expressiva e a gente achou muito, muito relevante, né, abordar isso, porque já indica aí uma tendência de estudos. Nós fizemos uma análise dos 10 principais autores, né? Esses são os 10 principais, as principais referências ali, de citações, e eles têm um interesse em comum, apesar de que cada um vai na sua área, né? Nós analisamos as áreas deles também, então tem pesquisadores que estudam mais no ramo da saúde, então um dos artigos vão falar disso, né? Covid-19, como que influenciou para que a população negra tivesse mais suscetível à doença, enfim. Então, cada um na sua área ali, mas eles tinham esse ponto em comum, né? Que é compreender as estruturas sociais e como elas perpetuam disparidades nas mais diversas esferas, até acadêmicas, né? Então, lembrando aí da Débora, ela falando sobre isso, então, um dos estudos apontava isso também. E aí nós analisamos as universidades que eles estavam localizados, né? 7 dos autores são filiados à Universidade dos Estados Unidos, 2 do Canadá e 1 da Austrália. Nós fizemos uma análise também por país, então a gente vê uma concentração ali do norte global, né? Também por ser a Web of Science, né? Mas é uma concentração expressiva, 658 artigos estavam ali pelos Estados Unidos, né? Então, eles têm realmente um foco nesses estudos. Os principais artigos citados, eu vou abordar de forma bastante sucinta, para não tomar muito tempo, que a gente possa ter troca depois. Eles abordam, né, sobre o paradoxo, que pode ter essas dinâmicas, essas falas, né, e políticas de diversidade, que ao mesmo tempo que as organizações dizem ter políticas de diversidade, elas podem contribuir para um silenciamento das vozes quando elas não são, de fato, implementadas, né? Os impactos do multiculturalismo nos grupos dominantes, então, quando a organização ela valoriza, né, outras pessoas, né, outras culturas, isso foi visto por grupos dominantes, principalmente pessoas brancas, eles começaram a rejeitar isso, então a gente percebe ali uma certa resistência, né? E estudos também que mostram a gestão de impressões como estratégia, né? Então, para atrair esses grupos minoritários, as organizações fazendo isso, o racismo estrutural na produção científica. Então, 2 artigos abordam isso, né? Esses 2 autores, eles vão falar disso. Ele vai tratar do paradoxo da diversidade, que foi um estudo muito interessante, que vai falar que, embora grupos minoritários tivessem maiores inovações nas suas produções de teses e dissertações, eles não tinham uma carreira mais promissora. E a literatura aponta que quanto mais inovação você gera, a tendência é que você seja melhor sucedido, que seu estudo seja mais citado, né, que gere mais retornos. E aí trazia esse paradoxo da diversidade, né, um racismo estrutural. Então, os estudos vão mostrar isso. As barreiras percebidas e antecipadas por estudantes do ensino médio quanto a gênero e raça, então eles percebiam, né, racismo, sexismo e classismo como influentes em suas trajetórias de carreira, persistência de discriminação, até mesmo branqueamento de currículos.
foi investigado, né, pelo estudo de Kang et al. 2016, esse branqueamento. Então, o quanto que isso afeta na própria identidade do indivíduo negro, né, de tentar ter que, de alguma maneira, se moldar ali para ser aceito, né? Percepções das experiências de docentes na medicina acadêmica, então eles se viam com poucos pares para trocar ideia, né, e experiências, e também sofriam discriminação. E o que eu tinha comentado para vocês, né, uma segregação ocupacional que gerou aumento de riscos na Covid-19, então a gente escutou muito falar disso na pandemia. Os journals, eles vão abordar diversas áreas, né? Então, é uma produção muito interdisciplinar, embora, né, os negócios, a área de negócios, de economia, né, de administração, lidere aí. Não, esse aqui é as espera aí. Isso. E aí eles vão falar, cada um na sua área, né? Tanto tratando de equidade, tanto de medicina, né? Tanto revistas voltadas mesmo para aspectos étnicos, né? Eles vão ter uma interdisciplinaridade mesmo, focando nessas dinâmicas de dominação. E as nossas considerações finais os estudos apontam, né, para um interesse relacionado à população negra no mercado de trabalho, né, um interesse cada vez mais crescente com a área de negócios liderando aí os estudos, tem sido delineado um campo de discussão cada vez mais desenvolvido, então cada vez mais artigos, os journals, isso reflete nos journals também, que eles têm no escopo, né, nós analisamos cada escopo desses principais journals, e eles já colocam ali no escopo deles essas questões, né, que eles querem estudos voltados para aspectos étnicos, né, de discriminação, enfim, questões de padrões de poder nas organizações. E os resultados apontam para a compreensão de um mercado de trabalho que apresenta essas características específicas para diferentes populações, como eu havia mencionado. As limitações do nosso estudo realmente, né, é restringir-se ao Web of Science, então a gente poderia ter ido para outras bases de dados até para descobrir algumas especificidades regionais, né, enfim, latino-americanas também, porque acaba que a Web of Science coloca ali uma hegemonia, né, do norte. E as contribuições, esse estudo contribui para sistematizar o conhecimento desenvolvido até 2025, traz uma visão panorâmica e crítica, ali, até certo ponto, né, da produção científica internacional, e fornece direções para futuros estudos, né, principais autores, teorias, enfim. E essas são as principais referências que a gente usou. E de antemão eu já agradeço a oportunidade, estou aberta aí para a gente trocar, né, para as considerações de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Vamos deixar, né, as contribuições para o final. Eu acho que agora a gente está com ou Suzana ou Mariane. Deixa eu dar uma conferida aqui na lista. Sou eu, Mariane. Vamos lá, Mariane, então. Bom, deixa eu colocar para compartilhar aqui. Foi? Está compartilhando? Sim. Então vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Mariane Rodrigues e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Do Beat ao Bet, a promoção do jogo do Tigrinho na música brasileira sob a lente da análise crítica do discurso. Foi desenvolvido por mim, com o Matheus Vitor Pereira e orientado pelo professor Valderi de Castro Alcântara, todos nós da UFMG. Então, para contextualizar nosso estudo, é importante compreender a transformação pela qual o setor de apostas online passou no Brasil. Esse crescimento foi fortemente impulsionado pela digitalização e pela popularização dos smartphones. E, embora os jogos de azar façam parte do imaginário brasileiro desde o período colonial, com registros de loterias, né, do século XVIII e o surgimento do jogo do bicho em 1892, foi somente agora, no século XXI, que o jogo se tornou amplamente acessível às camadas populares e mais ainda via
plataformas digitais. Do ponto de vista regulatório, a Lei de número 13756 de 2018 autorizou as apostas de cota fixa, mas apenas a ascensão da Lei de número 14790 de 2023 e sua regulamentarização desse ano, que o setor passou a contar com diretrizes mais rígidas. Então, os números mostram que tem um crescimento exponencial. Entre 2021 e 2024, o número de empresas dedicadas aos jogos de azar aumentou mais de 700%, segundo o levantamento da CNN Brasil. E, atualmente, o mercado brasileiro de apostas movimenta valores equivalentes a 1% do PIB, com brasileiros apostando entre 100 bilhões a 120 bilhões ao longo de 2023, consolidando esse setor como uma das frentes mais expressivas da economia digital do país. E aí, mas quem são, né, os principais apostadores do Brasil? Tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva de 2024 que é bastante revelador e preocupante. Ela diz que 80% dos apostadores pertencem às classes C, D e E. Então, isso significa que a grande maioria dos usuários está nas camadas mais vulneráveis da população. Para os usuários de baixa renda, os gastos com apostas representam aproximadamente 20% do orçamento discricionário, que é uma parcela significativa da renda dessas pessoas, né? E outro dado alarmante é que 42% dos apostadores estavam endividados e 52% possuem uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Isso evidencia essa relação entre a prática do jogo e da vulnerabilidade econômica. Então, diante desse cenário, nosso estudo se justifica por investigar como as casas de apostas se inserem nas manifestações culturais musicais, como funk, trap, rap, sertanejo, e como elas não apenas refletem, mas também moldam o imaginário social, servindo como um canal de difusão de valores e práticas de consumo que normalizam e legitimam esse fenômeno das apostas. E aí a nossa pergunta de pesquisa foi como o jogo do tigrinho é representado nas letras de músicas e de que forma esses discursos contribuem para a legitimação cultural das apostas online no Brasil. E aí a nossa fundamentação teórica. Para analisar esse fenômeno, a gente mobilizou 2 arcabouços teóricos. O primeiro foi a teoria da indústria cultural de Adorno e Horkheimer, que nos permitiu compreender como a cultura é mercantilizada nas sociedades capitalistas. E, segundo esses autores, a produção cultural contemporânea incorpora os mesmos princípios da racionalização e da padronização da produção industrial, o que transforma a arte e o entretenimento em mercadorias submetidas à lógica do lucro. Um conceito central nessa teoria é a pseudo-individualização, que a aparente diversidade cultural mascara uma homogeneização que neutraliza o potencial crítico da arte. E no contexto musical, isso significa que diferentes ritmos e estilos reproduzem estruturas padronizadas que servem aos interesses de dominação social. Para o Adorno, a música de entretenimento ela atende à necessidade de controle pedagógico da cultura, reproduzindo essa passividade necessária que vai manter essa ordem dominante. E o segundo arcabouço foi a análise crítica do discurso, de Norman Flaccott, que compreende a linguagem como um elemento integrante do processo social. Então, a ACD ela investiga as relações dialéticas entre o discurso e a prática social, focando nos sujeitos, especialmente, né, nos sujeitos excluídos socialmente e submetidos a relações opressivas de poder. E aí ele propõe uma análise tridimensional que contempla o texto, que é a análise linguística, a prática discursiva, que é a produção, a circulação e o consumo, e a prática social, que vai ser onde se manifestam essas ideologias e hegemonias. Quanto à metodologia, a gente adotou essa abordagem qualitativa e descritiva, que é fundamentada nesse arcabouço que eu acabei de dizer, do Flaccott e do conceito da indústria cultural do Adorno. Para a coleta de dados, a gente utilizou as plataformas de streaming, né, o Spotify e o YouTube Music, e o critério de busca foi o termo tigrinho ou variações dele, como tigrinho com N no final ou tigrinho com M no final, para selecionar exclusivamente esses conteúdos que fizessem referência direta ao jogo do tigrinho. Foram selecionadas 9 músicas, em função do número de visualizações, e contemplados diversos estilos musicais, trap, funk, sertanejo, etc. Esse processo vai seguir o modelo tridimensional, que é, primeiro, a análise do léxico, gramática, figuras de linguagem, depois, processos de produção e circulação, e, por último, chega na análise da prática social,
que evidencia ideologias de sucesso, ostentação e masculinidade hegemônica. Aqui a gente tem um quadro 1 com as músicas selecionadas para análise. É importante notar essa diversidade de gêneros, né? Tem trap, funk, arrocha, piseiro, sertanejo, rap, que demonstra como essa temática das apostas perpassa diferentes manifestações da música popular brasileira. E essas músicas foram coletadas e analisadas, considerando tanto as suas letras quanto os elementos visuais presentes nos clipes, permitindo essa análise multimodal. E aí, agora, para análise de discussão, a gente identificou que a maioria das músicas apresentam uma representação idealizada e positiva do tigrinho como um caminho para o enriquecimento rápido, e, por outro lado, uma minoria, as músicas 5, 7 e 8, apresentou uma visão crítica e indireta, seja como um elemento metafórico de golpismo ou uma crítica aos modos de obtenção de riqueza. Só que não foi encontrada no corpus de nenhuma das músicas uma crítica diretamente relacionada ao tigrinho enquanto um problema social que acomete as camadas mais vulneráveis da sociedade. Um exemplo emblemático aqui é a parte da música 6 que fala: eu dormi liso e acordei rico, apostei 50 no tigrinho que virou 1.000, depois mais 1.000, e aí a minha banca explodiu. Então, esse trecho cria um significado identificacional de um agente que fica rico inesperadamente após apostar um valor proporcionalmente muito menor, contrariando completamente a realidade demonstrada pelos dados que eu trouxe na introdução. E aí a gente identificou 4 eixos discursivos principais. O primeiro é o enriquecimento rápido e a superação da pobreza, quando o tigrinho é representado como o caminho para o enriquecimento rápido, isso acaba naturalizando o jogo como uma solução legítima para a superação da pobreza. Isso representa uma estratégia funcional ao sistema capitalista, ao apresentar uma solução individual para um problema que é estrutural. E essas estratégias discursivas incluem o uso de metáforas, como dormir liso e acordei rico, e um vocabulário de ostentação, como fiquei bonado e sou o milionário do tigrinho. O segundo eixo é o consumo e masculinidade hegemônica, que é quando o tigrinho proporciona uma identidade de poder e sucesso associada a um estilo de vida de prazeres, principalmente prazer sexual, e aí essa riqueza obtida através das apostas fornece agência para se relacionar com mulheres, construindo o apostador como um parceiro ideal. Aí essa agência masculina se materializa na vida dos cantores, das músicas, através da aquisição de benefícios materiais para as mulheres, como silicone, bolsas de marca, como Balenciaga, Prada, carros de luxo, etc. Isso se associa a uma visão hegemônica da masculinidade dominante, que exalta a virilidade e, sobretudo, exalta a dominação sobre as mulheres. Então, a mulher ela é objetificada e reduzida ao seu corpo e performance sexual, como a gente consegue ver em léxicos como adestrador de cachorro e etc. E aí a sua identidade e o valor dessas mulheres são configurados no consumo e na satisfação do desejo masculino. E aí o terceiro eixo é o silenciamento e naturalização das perdas, porque a perda é naturalizada e eufemizada através de expressões como já não dá prejuízo, na música 4, que pressupõe a existência anterior de prejuízos, mas que, ao mesmo tempo, naturaliza isso por meio de uma categoria de pressuposição. Então, a linguagem apresentada emprega, dissimula os riscos e a instabilidade, focando apenas no poder de compra e na gratificação imediata, né? O que acaba obscurecendo os prejuízos morais, econômicos e psíquicos que são inerentes aos jogos de azar. Há também um estímulo implícito, né, que a narrativa incita o ouvinte a entender que, após sucessivos prejuízos, haverá ainda uma esperança de ganho, que cria um padrão que mantém o ciclo do jogo. E, por último, o quarto eixo é a produção de inimigos e a fragmentação. Essas músicas, especialmente os funks, eles pressupõem a existência de um inimigo, que é um invejoso, aquele cara que veio da mesma classe social que eu, mas não conseguiu sucesso, então por isso ele tem inveja. Isso reforça um ideal meritocrático que culpabiliza o indivíduo que não quis pagar o preço. E essa ideologia naturaliza essa fragmentação da classe trabalhadora, que é um ressentimento que deveria se concentrar nas relações de poder,
é desviado para outro membro da mesma classe proletária, minando essa possibilidade de emancipação coletiva. E a música 8, que traz uma crítica interessante àqueles que enriquecem divulgando o tigrinho para ganhar seguidores. Então, a frase, para depois tu divulgar o tigrinho, opera como uma pressuposição de que permite construir uma crítica ao cenário em que influenciadores são financiados por casas de apostas. Então, quem realmente lucra são os divulgadores. Né? Um caso recente que teve aí com a influenciadora Virgínia e a cláusula da desgraça que foi negada na CPI das bets, mas, ao mesmo tempo, foi contrastada pelo recebimento de um bônus de 30% a mais, caso ela conseguisse, através do link dela, dobrar os lucros da casa de aposta. E, enquanto isso, o trabalhador perde o dinheiro do salário, que é reservado para condições básicas de sobrevivência. E aí, passando para a análise das representações visuais, o quadro 2 apresenta capturas dos videoclipes analisados. Aí a gente observou uma construção discursiva multifacetada nessa linguagem visual. Há uma representação ideacional do tigrinho associada a essa capacidade de produção de riquezas, mulheres, felicidade, alegria, ostentação. E esse discurso multimodal, tanto visual quanto verbal, cria uma significação particular para os apostas, mudando a percepção pública. Porque essa promoção de uma imagem positiva contrasta com a representação tradicional e negativa que tem as casas de aposta. Então, começa ali uma luta hegemônica sobre o significado dos jogos de azar. E esse discurso que promove o tigrinho busca reestruturar essa ordem de discurso, que é tradicionalmente associada a riscos, vícios, saúde mental, para uma nova hegemonia baseada em positividade e sucesso. E aí um ponto crucial revelado na música 6, que é o cantor faz divulgação de uma casa de apostas, que conforme divulgado na própria descrição do vídeo do YouTube, foi criada por ele próprio. Então, isso expõe que o agente social por trás do discurso levanta uma questão importante, que é quantos outros artistas também não estariam sendo financiados por essas casas de apostas. Então, essa ação do cantor em criar e promover sua própria casa de aposta não é apenas uma prática discursiva, mas uma ação social que visa constituir um tipo de consumo que se inicia através da sua própria produção musical. E aí a gente defende que o tigrinho opera como um mecanismo ideológico perverso que traz a produção estética para a construção de subjetividades funcionais ao sistema de dominação. Então, ele subverte o potencial crítico e emancipatório da música popular, que historicamente foi expressão das classes populares, em favor da reprodução do capital financeiro. E aí a música se converte em um terreno de disputa simbólica onde se decidem não apenas questões estéticas, mas também o destino de milhões de brasileiros que buscam nas apostas online uma saída ilusória para problemas que demandam soluções mais coletivas e estruturais. E aí esse quadro, ele sintetiza né, as principais achados da pesquisa, organizado por eixo discursivo, recursos identificados e implicações sociais. E aí, no eixo enriquecimento rápido, a gente identificou metáforas e hipérboles de lucro, que naturalizam as apostas como caminho legítimo de ascensão social, o consumo ostentatório, vou passar rapidinho, a masculinidade hegemônica, o silenciamento dos riscos e a produção de inimigos, como eu já tinha tratado. E aí as considerações finais, que para concluir, nosso estudo demonstrou que as canções analisadas constroem uma ilusão de enriquecimento rápido, vinculando ganhos e status sociais, enquanto oculta sistematicamente as perdas. Esse discurso musical reforça a lógica neoliberal, transferindo para o indivíduo a responsabilidade por superar essas adversidades que são estruturais e desviando a crítica das raízes socioeconômicas para soluções ilusórias. A promessa de ascensão associada ao jogo, que funciona como uma engrenagem simbólica de reprodução da precariedade mesmo, mascarando a realidade estrutural de desigualdade social. E também é fundamental reconhecer que a popularização do jogo do tigrinho na música não é apenas um reflexo do fenômeno social, mas também um vetor ativo na construção de subjetividades e na perpetuação de desigualdades. E a gente espera que esse trabalho contribua para uma reflexão crítica sobre o papel da produção cultural na sociedade brasileira, e especialmente no que se refere à responsabilidade social dos artistas e da indústria musical, bem como também a formulação de políticas públicas mais eficazes de prevenção e enfrentamento deste problema social. É isso, agradeço a todo mundo a atenção, estou disposta para responder algumas perguntas.
E essas são as referências bibliográficas que a gente usou. Muito obrigado, hein? Muito interessante. Não só nas músicas, né? Mas isso tá. Temos muita discussão aí para frente em relação a esse tema. Então vamos para nossa última rodada de apresentação, né? A última da noite. Suzana Assis Bandeira. Não, você não vai Acho que a apresentar? Suzana está só participando mesmo. Só para. Perfeito. Então acho que a gente pode abrir as perguntas, né? Acho que a gente fechou o circuito. Eu acho que, Sim. Sabrina, você pode conduzir, porque eu acho que seria meio. Me sinto incomodado um pouco com tantos temas e progressistas e necessários. Eu conduzir, eu tô achando um pouco. Tô me sentindo desconfortável, eu te confesso isso. Porque você não conduz pra gente a rodada de debate para que não fique uma coisa tão desigual, Posso. né? Cinco pesquisadoras e eu conduzindo as coisas. Não faz o menor sentido isso, tá bom? Então, eu acho que seria uma Davi, espécie mas de você fica à reproduzir. vontade também. Não, vou contribuir, claro, vou contribuir, mas eu acho que a gente pode, né, por uma questão de representatividade também, passar. Você Uhum, como doutoranda da Unigran Rio, inclusive, pode sim. conduzir, né? Conduz a gente aí, vamos contribuindo, senão vai ficar muito feio da minha parte isso. Eu me, né, não faz É, sentido algum. Cinco projetos sim. falando sobre inclusão e sobre as questões da violência heteronormativa e eu, o sujeito que conduz tudo com cinco pesquisadoras aqui que poderiam estar conduzindo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Gente, eu assim li os trabalhos, gostei muito dos trabalhos, como eles são conduzidos por vocês. Fico feliz das meninas da comunicação estarem aqui com a gente. A administração como uma disciplina, é uma ciência social aplicada. Eu sou uma pessoa que eu sempre me questiono, qual teoria que eu vou usar, como que eu vou integrar teorias, como que eu vou contribuir para o campo. Então, assim, eu percebi que participando aqui do SEMEAD é a primeira vez que eu participo. Então, é a primeira vez que eu consigo, e nos estudos organizacionais, eu consigo me enxergar, eu consigo enxergar essas pesquisas, o futuro dessas pesquisas, como que a gente vai trazer essas questões de destacar o Sul, destacar essas questões das desigualdades, que a gente sabe que existem. A gente, muitas vezes, as nossas pesquisas... Só um minutinho, gente, só fechar aqui. As nossas pesquisas, elas mostram o problema, mas a gente não trata assim, não é que eu vou dar uma solução para o problema, mas como que eu posso contribuir, né? Eu acho que essas nossas pesquisas, elas dão o pontapé inicial, mas eu gostaria de ver, inclusive na minha com a Vitória, as questões, assim, que a gente fosse mais críticos nas nossas escritas, porque o que eu percebo é que a gente coloca que nós vamos integrar, por exemplo, nós vamos integrar o pensamento comunicacional, a interculturalidade e a interseccionalidade. Mas quando a gente fala, a gente coloca muito bem, mas na hora da nossa escrita fica um pouco solto. Eu senti isso um pouco nos nossos trabalhos. Eu acho que é aí que a gente ganha. É onde a gente argumenta, onde a gente se fortalece. Então, eu queria colocar isso aqui nos nossos trabalhos, o reforço das nossas metodologias. Eu sei que tem trabalhos aqui que são propostas, trazem reflexões, mas que a gente se fortaleça nas nossas metodologias e que a gente. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, às vezes a gente está com um pouco de dificuldade de colocar isso no papel, porque não é fácil organizar as ideias, intercruzar as nossas teorias. Vou falar um pouquinho do meu trabalho que eu fiz com a Vitória, que a gente ficou o tempo todo, que a gente tinha um roteiro a seguir para concluir o trabalho, e a gente não conseguia ser crítico nesse trabalho. E na sessão que eu participei de manhã, também li os trabalhos, né? O professor comentou o seguinte: não tenhamos medo de sermos críticos,
porque a gente pode muito bem, através desses argumentos, da organização adequada desses argumentos, da junção dos autores, do diálogo entre esses autores, que a gente possa contribuir com a teoria ou com o campo. Nesse sentido, eu achei isso muito importante. E nos trabalhos de agora, eu gostaria de ver com vocês, é uma pergunta que eu gostaria de lançar, como que a proposta de pesquisa de vocês, como que vocês poderiam colocar uma questão prática, como que ela seria na prática, uma vivência dessas propostas que a gente trouxe hoje? Acho que seria interessante a gente discutir, porque eu não vi nas pesquisas um fortalecimento assim, do que já foi de prática nessas questões. Oi, já que eu fui a primeira, né? Deixa eu começar respondendo, né? Então, eu vejo também, assim, no campo dos estudos organizacionais, é algo que eu tenho observado que ele não é tanto um campo prático, ele é um campo mais de crítica, um campo teórico. Em relação a esse artigo especificamente, ele está dentro né, dos estudos organizacionais, mas a minha tese, que ele não é fruto da minha tese, mas ela se relaciona com isso, porque eu falo do ingresso e ascensão de servidores nas universidades federais mineiras. Então, assim, de fato, nesse artigo, o que é levantado é uma crítica mesmo à questão da ascensão profissional, da questão da subrepresentação das pessoas negras, né, em espaços de poder, e ele vai levantar uma crítica através também dos discursos, né, dos relatos apresentados, né, no documentário, e também no ideário, no imaginário social, que a gente sabe que o racismo ele traz o imaginário social da branquitude como referência, referência de credibilidade, referência de beleza e tudo mais. Então, é um texto que traz mais, de fato, levantamentos críticos, né? E não tanto no campo prático. Mas eu vejo o seguinte: eu estou falando agora em relação à minha tese, que foge um pouco aqui. Eu trabalho especificamente a efetividade da política pública. Então, ele vai mais para o campo da administração pública. Então, ali eu visualizo, aí eu consigo feliz com a aplicabilidade da pesquisa. Por quê? Porque eu vou analisar, que eu estou no início do doutorado, inclusive Valderi, que é o autor junto com a Mariane, ele é lá da UFMG, é um professor conhecido lá dentro dos estudos organizacionais. A Vitória citou um texto do meu orientador, fiquei feliz que ela trouxe o estudo de Rezende Andrade, que é o professor Luiz Fernando, que estudou a questão. Maravilhoso, inclusive. Isso, Eu amo esse artigo. sim, e ele criticou justamente a questão do recrutamento e da seleção, que traz os discursos de boa aparência, né? E o que está por trás desses discursos de boa aparência, que seria o racismo, né? E a questão do racismo institucional. Então, são estudos críticos, né? Porém, qual que é a aplicabilidade disso? Então, eu acho que o objetivo, talvez, dos estudos organizacionais sejam os estudos críticos. E no campo da administração pública, que aí eu falo especificamente da minha tese, traz mais aplicabilidade, porque vai trazer o estudo da avaliação das políticas públicas, porque aí eu cito a legislação das cotas, né? E aí nós vamos avaliar a questão da aplicabilidade delas e também a questão da ascensão profissional. E, de fato, nesse estudo não é trazido uma solução, e talvez apenas uma reflexão, né? Eu acho que o que a Sabrina quis dizer, que é uma coisa que eu tenho aprendido lá no mestrado também, que essa aplicabilidade que eu acho que ela quis dizer, é o seguinte: o quando que esse estudo, não de forma na ação em si, mas, por exemplo, eu acho que foi a Mariane, eu não sei quem falou, que isso acaba trazendo um reforço de políticas públicas, né? Traz luz para isso, mesmo que seja um estudo crítico. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, né?
Não foi, Sabrina? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Esse é mais no Sim. modo da gente organizar os textos. Porque a hora que a gente fala perfeitamente o que a gente quer Ah, dizer. entendi. Mas na hora de Então, às unir as vezes, teorias, entendi. é isso Então, que ele assim, falou de manhã, para a gente não ter medo de ser crítico, não ter medo de verdade. usar os autores, que é uma coisa que eu me Sim, sim, cobro na hora da minha sim. escrita, é nesse sentido. Isso Isso mesmo, Uma porque coisa que assim, eu passei muito, assim, eu acho que é uma de, dificuldade para todo pesquisador. isso. é, E a gente até levanta, a gente traz autores extremamente críticos, né? E aí a gente também precisa colocar a nossa crítica e não só na fala, né? A gente está falando tanto de discurso, mas na escrita, eu entendi. E é o que a Vitória explicou, e de fato, essa crítica nos estudos que a gente pretendeu fazer, não sei se a gente conseguiu, mas essa crítica ela vai trazer uma aplicabilidade indireta, né? Que a Vitória falou e eu achei interessante. Mas, de fato, o nosso papel de pesquisador, ele é difícil porque a gente precisa colocar no papel aquilo que a gente pretende, né? A nossa intenção nos nossos estudos. eu queria falar rápido aqui, né? Não tomar muito tempo. Eu gostei muito dessa sessão, gente. Foi muito produtivo, porque é a minha primeira vez no CMEAD, né? Não no congresso, mas no CMEAD e eu fiquei muito feliz, assim, de ter apresentado nessa sessão, porque foram trabalhos muito ricos, né? A condução foi excelente, e com certeza eu quero olhar os estudos de vocês, né? Para poder pra aprender mais, porque tem muita coisa em comum ali, né? Você principalmente, falando, eu acho que o estudo da Suzana também mesmo sendo da área da comunicação, fala muito, né, de interseccionalidade e tudo mais, é uma coisa que eu quero trabalhar na minha dissertação. Eu também queria falar sobre o estudo Mariane, né? Queria falar um pouco que eu achei muito legal. E eu fiquei pensando se a Mariane, de repente, ela não fizesse uma análise, não para esse artigo, mas uma análise fílmica dessa nova série do Jogo do Bicho, os Reis do Jogo, alguma coisa assim, que lançou na Netflix, lançou agora, essa semana. E eles estão fazendo uma narrativa super assim, endossando isso, como se fosse muito massa trabalhar no jogo do bicho e tudo mais. De repente, seja um estudo que te interesse. E aí, na hora que você estava apresentando, eu pensei em você, assim, né? De repente, você não está sabendo da série, mas eu acho que às vezes, se você se debruçasse nisso, daria um outro artigo aí para você que seria muito interessante, assim, eu com certeza gostaria de ler. Eu fiquei sabendo dessa série, só que ainda não tive tempo para assistir, mas com certeza ajuda bastante. Nesse artigo a gente fez uma análise visual, mas foi muito, não foi, foi pouco. A gente queria fazer uma semiótica mais dos clipes completos e tal, e essa série com certeza tem muito conteúdo para agregar. De repente, se vocês fizessem multimétodo também, né, adequassem um pouco, fizessem um multimétodo, às vezes isso potencializa muito mais a publicação que já tem, assim, é visível, né, que tem grande potencial já, mas de repente esse multimétodo, né, essa triangulação entre uma série, fazendo discurso no geral, Uhum, série, filmes, né, legislação e todas essas questões, de repente dá mais robustez ainda para o estudo, né? com certeza. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Podemos passar para o professor Davi. Gente, parabéns pelos trabalhos apresentados. Acho que é importante o que a Sabrina levantou sobre a voz autoral, né? É, e também sobre o papel da crítica. Até, pessoal, acabou de sair uma publicação pela UBU do texto do Foucault, que é a crítica. Então, se já são familiarizadas com o texto, é a oportunidade de ter acesso a uma nova edição com comentários. E eu acho que para todo mundo que de alguma forma está envolvido com estudos críticos organizacionais, esse livro retoma ou reacende uma série de debates sobre o papel da crítica nas ciências sociais aplicadas ou nas ciências humanas, se isso ainda faz sentido, alguma distinção nesse nível. Então,
vale a pena essa obra. Ela, ela, ela precisa também ser relida caso vocês entendam como válido. Existe também uma outra perspectiva que foi abordada no GT de ontem, do mesmo grupo aqui, sobre também as metodologias, né? Eu achei muito interessante nas apresentações a diversidade metodológica. Achei muito interessante no trabalho que fez o estudo sobre as músicas e o levantamento junto ao Spotify. Eu achei muito inovador no sentido de trazer novos objetos de investigação, mas falando mais em termos metodológicos e não necessariamente em termos substantivos. Eu achei muito interessante, afinal de contas, música é cultura, e cultura está permeada desses atravessamentos sexistas, e vocês conseguiram mostrar isso através de um ferramental contemporâneo, que é o Spotify. Achei super válida a ligação disso com Adorno, achei muito interessante vocês retomarem a indústria cultural, mas também acho que seria legal, acho que vocês já devem ter passado por esse texto, não estou fazendo aqui só para compartilhar, tá? O Introdução à Sociologia do Adorno, ele vai ter também muitos insights sobre como a gente pode fazer investigação mapeando as tendências do real, né, como Adorno diria, né? Fazendo mapeamento das tendências do real e nunca perdendo de ponto de vista imanente nem da totalidade, né? Porque esse é sempre o movimento que a dialética negativa acaba percorrendo quando se debruça sobre objetos sociais. E aí o Adorno sempre lembra da necessidade também de deixar o dado falar, né? De deixar a informação falar, ou de deixar, se fosse em termos adornianos, você diria, né? Deixar o real falar, né? Deixar o real dizer. E isso foi bem interessante, a pesquisa sobre as bets que vocês fizeram e a promoção delas foi bem interessante. E aí também, já em caráter mais conclusivo, pegando essa questão do pesquisador que se coloca criticamente, não existe pesquisa neutra, acho que todo mundo aqui comunga disso, quem acaba se associando a alguma espécie de estudo crítico organizacional acaba refletindo sobre termos epistemológicos de que a participação do investigador é fundamental na construção do objeto investigado, não existe essa distinção positivista, muitas vezes defendida. E aí o ponto também e aí eu casei para Mariane e para todo mundo que gosta de teoria crítica, né? Até onde vai a teoria crítica, né? Porque se propõe uma solução, é uma teoria normativa. Se só expõe as contradições do real, é onde ela fica em termos de teoria crítica. Então, aí vai ser uma discussão mais, né, de herança, né? O desafio da gente, pelo menos para quem tem essa formação eurocêntrica, é como a gente pode fazer teoria crítica a partir da periferia, né? Então, o que que fica ainda da visão de um Adorno e outros, né? Você pensa também Federici, você pensa também Fraser, você vai pensar também na administração Wilson, né? Outros aí autores, mas como é que a gente pode fazer a partir da visão, tanto com categorias quanto com formas epistemológicas que não se submetam ao racional eurocêntrico e iluminista. E aí ontem foi um negócio muito interessante, eu queria trazer isso para vocês. Você falou muito em escrevivências, isso é algo novo para mim, tenho até dificuldade agora de pronunciar, porque, enfim, eu estou em processo de desconstrução nesse sentido. A escrevivência é uma coisa interessante. Ontem teve trabalhos sobre questões de lideranças quilombolas e de lideranças femininas no setor fabril pernambucano da tecelagem. E isso foi bem legal porque trouxeram ali etnografia, também é uma coisa legal de avançar. Achei super interessante as abordagens de ontem. E as de hoje também. Então, pessoal, é basicamente isso. Só contribuir para dizer para vocês que eu aprendi muito mais do que qualquer outra coisa. A voz autoral é importante, mas ela não é só na substantividade, vamos dizer assim, sobre o tema que se escolhe, mas seria interessante a gente pensar numa voz autoral metodológica e epistemológica. Como que a gente poderia fazer isso também, para que o método também não fosse uma forma de coerção, se fosse em termos adornianos, de dominação, né? Para que o método não fosse também uma ferramenta de dominação. Como é que a gente poderia pensar um método de investigação sociológica que não fosse uma ferramenta de dominação também?
tanto do objeto quanto do investigador, né? Não sei. Bom, enfim, é uma contribuição de pano de fundo epistemológica só aí para o nosso debate, tá bom? Temos mais comentários para estamos nos encaminhando para 19h30. Eu acho que todas já estão, né, acompanhando. Temos algum ponto que alguém gostaria de finalizar, contribuir? Senão a gente pode encaminhar o encerramento, né, e agradecer a qualidade dos trabalhos hoje Sim, apresentados, muito alto. muito Os bom. estudantes de Eu quero administração estão agradecer. arrasando, né? Da comunicação Uhum. social também, tá bom? Então, os doutorandos e mestrandos e pesquisadores já graduados, né? Comunicação social sempre muito bem-vinda, viu, Milene? Sempre muito bem-vinda. Comunicação social é uma irmã, né? Sempre muito bem-vinda. Quer encerrar, Sabrina? Eu acho que Eu, uma voz eu autoral gostaria de sua seria agradecer. interessante. Gostaria de agradecer, foi um prazer conhecer vocês, ler os trabalhos, aprender com o referencial teórico de vocês, isso é muito importante, e colocar que a Vitória é uma defensora da história de vida, essa metodologia que ela gosta muito de trabalhar para dar voz aos médicos negros que ela estuda. Eu estudo de tabela com ela já há 2 anos, desde o TCC, mestrado da Vitória. Então, a importância da gente deixar dar voz para essas pessoas e como que saem pesquisas ricas, com relatos maravilhosos, já que a gente está tratando desse referencial teórico. Foi um prazer, aprendi muito no SEMEAD, não conhecia o SEMEAD, é um congresso de altíssima qualidade, a gente vê pelos trabalhos que foram apresentados aqui. Muito obrigada. Gente, eu queria Obrigada. falar também, eu vou deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser trocar uma ideia, até mesmo de referencial, enfim, porque eu realmente fiquei interessada nos estudos, eu vou ler todos os estudos, e se a gente trocar uma ideia, porque eu gosto muito, né, de estudar discriminação, todas essas coisas, né, usando a metodologia de história de vida. Então, isso vai me ajudar muito, ainda mais agora, né, nesse processo de dissertação. Então, estou aberta aí às trocas de vocês. Inclusive, professor Davi, se quiser trocar uma ideia também. Estou à disposição, gente. É só me chamar no Instagram, professor Davi Silva, ou a Sabrina tem meu contato aí. O meu Instagram também é bem. Podem mandar mensagem, a gente vai trocando. É a forma mais rápida, talvez, de me encontrar aí, tá bom? Professor Davi Silva. Tudo junto. Gente, não esqueçam, por favor, de avaliar a nossa sessão no link que eu deixei no chat. Vocês deixam eu tirar uma foto para colocar no grupo dos estudos organizacionais? Vou Isso. tirar aqui. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Tudo de bom para vocês. Obrigada, professor Davi. É isso, eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Tchau, boa semana. Obrigada, gente. Obrigada, Boa semana. gente. Tchau, Tchau. tchau.